Raiva, frustração, ela é uma ferramenta, assim como a comunicação. Então, por que você tem usado a raiva ao invés de usar a comunicação lógica? Hoje a gente vai falar um pouco disso. A gente vai falar em como o não conseguir, como você lida. Qual é a sua comunicação quando você não consegue uma coisa? Como isso é importante para você conseguir, tá bem? Enquanto vocês vão chegando, vou enviar para algumas pessoas. Estou atrasadinha 2 minutos hoje. Ai, acho uma falta de educação atraso, gente. Atraso, sempre que se atrasam comigo eu tenho a sensação que a pessoa não liga para minha vida. Desculpem, me perdi no tempo. Vamos lá e a gente já começa montado no foguetinho. Que temos aula depois. Vamos lá, vamos lá. Taran, tan, tan. Prontinho. E aí eu vou começar pensando assim e te perguntando: como você acordou hoje? Qual foi a sua primeira comunicação com você mesma? Geralmente, a gente, quando não tá atenta... Bom dia, Laís! A gente acorda e fala assim: ai, acordei desanimada. O cansaço, ele é real, não tô falando disso. Eu acordei triste, não sei. Só que o que eu queria que você entendesse é que tem uma comunicação por trás disso e várias vezes a gente usa aquela emoção como comunicação. E assim, não é só com o outro, é com a gente mesma. Por exemplo, a gente falou aqui outro dia do exemplo do cara que usou a raiva para discutir com o garçom, né? Ou da mãe que usa a raiva para gritar com o filho, mas desliga essa raiva quando atende o telefone, é o diretor da escola contando, me chamando para caminhar. Nem pensei muito, só levantei e fui. Ai, que delícia! Então eu vou trazer aqui esse exemplo de novo da mãe, só pra gente resgatar um pouco disso da emoção, né? Essa mãe, o filho chegou e contou pra ela que foi suspenso. E aí ela... O telefone toca, o diretor da escola lá na hora para de gritar, conversa com o cara, desliga e grita de novo. Então assim, e aí, eu tô gritando porque eu tô com raiva, mas você manejou desligar essa raiva dependendo da pessoa que você tá falando. Então assim, concorda que é uma escolha de ferramenta? Assim como a gente chegou à conclusão no exemplo do cara lá no restaurante, que o garçom derramou o café na jaqueta nova dele, ele com raiva gritou com o cara, e aí eu perguntei, né? Você poderia ter usado essa raiva pra esfaquear o cara? Não, de jeito nenhum. Então, até que ponto eu não tô escolhendo esse sentimento? E aí, como a gente ontem falou muito de recomeço, e a gente fala sempre aqui de como conseguir o que a gente quer, me preocupa muito como você lida quando você não consegue, aquela frustração. Eu já tive alunas que eu identificava uma raiva de não conseguir, uma raiva de si mesmo, uma coisa, uma confusão ali naquela hora. E o quanto isso atrapalhava. Por quê? Gente, porque em qualquer processo a gente recebe não. A gente recebe não da gente mesma, do nosso corpo que ainda não consegue fazer uma coisa. A gente recebe não quando vai tentar um trabalho. A gente recebe não quando passa a fazer uma prova. O receber o não, o lidar com esse não é muito parte. E aí é nesse momento, na hora que você recebe esse não, que eu quero te oferecer um novo olhar sobre a coisa. Né? Em vez de eu lidar ali com essa raiva, de eu escolher essa raiva como ferramenta para minha não ação, para minha desistência, eu escolher e entender que a comunicação
ela é uma ferramenta. Não há necessidade de eu utilizar a raiva, por exemplo, mas eu posso utilizar uma linguagem lógica comigo mesma. A gente se comunica com a gente, entende? A comunicação não é só com o outro, só que a gente não é ensinado disso. Até que hoje em dia, com o boom do autoconhecimento, as pessoas têm começado a perceber. As pessoas têm começado a perceber que elas não são o corpo, os pensamentos ou as emoções, que elas são algo mais. Tá escutando? Eles comem o figo e cantam. Ai, gente, muito maravilhoso. Então, vamos lá. Por que eu tô trazendo isso pra você? Porque você desiste. E não precisa. Você já reparou por que você desiste? Não tem problema largar ciclos, que nem a gente falou ontem, que não fazem mais sentido, que você identificou e tá tudo bem. Mas é essa sensação, assim, de... Esse negócio que às vezes a gente nem sabe chamar, eu falo que são mentiras da vida. Hoje a gente vai falar também de algumas mentiras da vida. Segura aí. Outra coisa também que eu quero falar que é muito importante é a meta, né? Que isso a gente já falou, a meta por trás do nosso comportamento, a questão da relação interpessoal, como essa relação não pode virar uma relação de poder. A gente confunde tudo a relação de poder, né? Então a gente vai falar dessas duas coisas. Tem uma outra coisa também que a gente recebe, mesmo algumas pessoas têm consciência disso, outras não. Que a gente, bom dia Fortunê, bom dia Thay. Bem ou mal, a gente vai sempre buscando ser autossuficiente e também viver em sociedade. Isso pode ser complicado. Mas um olhar interessante para isso é que eu tenho as minhas capacidades e as pessoas são minhas companheiras. Grava isso. Nós somos indivíduos e a gente se constrói. Na verdade, a gente só se torna indivíduo em contextos sociais. Mas, Natália, por que você está falando tudo isso? Você disse que ia falar de tarefa da vida, de não. E aí eu vou chegar na mentira, nas mentiras da vida. Quando eu chego num lugar de achar que tudo é culpa do mundo, tudo é culpa dos outros, e aí eu transfiro a minha responsabilidade. Isso é muito complicado, porque se você não está vivendo a sua vida para você, quem é que vai viver ela por você? Durante muito tempo, na nossa infância, a gente tem os nossos pais, né, que fazem isso pra gente, né, que provém, vai ficar dando a comida, dando teto, dando tudo. Só que chega um ponto que isso não é mais real. Acho que as únicas pessoas que conseguem viver a nossa vida pela gente são os nossos pais quando a gente é criança. E ainda assim, se você chega ali nessa primeira relação com o outro que a gente tem, ou esse olhar nesse lugar, ainda ali você vê a relação de poder, que é o outro ponto que eu quero chegar. Mas como assim, Natália? Relação de poder a criança tem? Muito, 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 muito demais, assim. Se você tem filho, você já reparou nisso. Por exemplo, a criança. A criança, ela várias vezes, se ela tá querendo só a sua atenção, ela tá ali chorando, fazendo a pirraça, ela vai parar quando você dá. Agora, se ela tá na busca de um poder, ela não vai parar. Nem se você estourar. E se você reparar, quando a gente chega nessa busca, né, de conseguir um poder, a gente está buscando ali uma vingança de alguma forma. E quando um relacionamento, principalmente de um casal, chega nesse lugar, não tem mais volta. E várias vezes ouso dizer aqui que você, com você mesma, entra nesse lugar de buscar um
um poder. Um poder da sua inferioridade. Chegam para mim, como que eu vou dar um exemplo mais prático? Chegam para mim várias alunas que qualquer coisa que eu peço para fazer, fala assim: "Ah, mas eu tenho isso". É uma lesão, por exemplo. "Ah, mas eu tenho aquilo". Quando você vai ver, a pessoa se tornou só aquela lesão dela, só aquela incapacidade dela. Eu gosto quando a lesão é a mesma que eu tenho, né? Porque eu falo assim: olha, então, eu tenho desidratação degenerativa na L5, tenho hérnia, tenho tendinite nos ombros, cotovelos, punhos, enfim, né? E tamo aí, né? Então, não transferir a responsabilidade nem para uma questão nossa mesmo, como uma lesão. E é trocar aquela perguntinha que a gente já falou, assim, né? O meu olhar, ele tá em quê? Em justificar o porquê que eu não consigo. Eu vejo muita gente não querendo de fato as coisas, mas sim justificar o porquê não tem, ou porquê não consegue, ou porquê não faz. Enquanto você estiver buscando argumento para não conseguir, é isso mesmo que você vai ter. Agora, o que eu quero aqui é te dar ferramentas e argumentos para você conseguir. E é ali naquela horinha que você não consegue que você vai ter o pulo do gato. Então, hoje eu te apresento essas mentiras, tá? A primeira é que não dá para transferir a responsabilidade para o mundo ou para alguma questão aí que você tem, porque isso aí é condição, tá? E isso vai ser transitório a partir da sua decisão. E a outra coisa, quando eu não faço bem uma coisa ou faço mal, transferir para a questão de coragem. Como assim? Cara, eu não faço bem tal coisa, eu vou precisar de coragem para me libertar disso. Cada vez mais fica mais claro para mim a relação de liberdade com coragem. Isso aí precisa de um dia só para a gente falar. E a outra coisa é você não usar a emoção para desviar o seu olhar do que você quer. Várias vezes você usa a raiva para desviar o seu olhar para uma relação melhor com o outro. Você usa a sua frustração para desviar o seu olhar daquilo que você quer. Assim como a máxima é você entender que a gente não possui, mas a gente usa. Então eu tenho todas essas emoções ali. Mas é que eu não possuo naquele lugar do ser, eu faço uso daquilo. Talvez se a gente transferir para uma coisa, você entenda melhor. Por exemplo, eu quis, quando eu estava viajando, comprar uma air fryer, né? E aí como eu não ia poder trazê-la de volta para o Brasil quando eu estava no Catar, eu fiz umas continhas ali do uso que eu ia fazer daquilo. Aquilo não é meu. Então eu vi ali, se eu usar ele em 6 meses, vale a pena. Ali me trouxe uma nova relação com todas as coisas e com as situações. A gente tem que ter esse olhar do uso que a gente faz da coisa e não de ter a coisa, assim como dos seus sentimentos, tá? A outra coisa é entender a nossa relação com o outro, de entender que o que eu tenho, como eu uso, é muito minha responsabilidade. Tem um lugar que só eu vou poder fazer isso por mim. Por exemplo, até no entendimento de como o outro entende quando a gente está se sentindo. Às vezes você tá ali desanimado, né? E aí a outra pessoa só chega pra você e te dá um tapinha assim no ombro. Anima! Brother, mas tu tá justamente sem ânimo, né? E a gente quer o reconhecimento, a gente quer o reconhecimento das nossas dores, a gente quer o reconhecimento dos nossos talentos. É muito solitário quando a gente não tem o reconhecimento disso. Só que quando eu consigo negar esse desejo de reconhecimento, eu acabo ficando um pouco mais livre. E aí eu chego novamente nas relações interpessoais. Estou abrindo um monte de coisinha, mas já vou fechar, tá? Porque tem só mais 5 minutos antes da gente acabar. Os nossos relacionamentos, muitas vezes, eles nos privam da nossa liberdade. Porque a gente quer o reconhecimento. Seja como eu me coloco na internet, seja como eu me coloco na minha roda de amigos, seja como eu me coloco com as minhas escolhas perante a minha família. Então, se eu me libertar dessa necessidade,
se eu tiver a coragem, e aí mais uma vez, a coragem com a liberdade, se eu tiver a coragem para me libertar dessa necessidade de reconhecimento, tudo fica mais fácil. E aí eu chego novamente nessa frase, que agora eu não lembro onde eu li, foi alguma coisa do judaísmo, assim, eu achei muito legal. Se você não está vivendo uma vida para si, quem irá vivê-la por você? Tudo bem? E aí vamos lá, vamos continuar a ir para frente. E se a gente vive para satisfazer as expectativas dos outros, a gente vive a vida dos outros. É importante lembrar, se eu não vivo para satisfazer as minhas expectativas, quem é que vai vivê-las por mim? Né? E a musiquinha parou, tomara que a internet não caia, gente. Muito da nossa frustração vem também da gente não entender o que é minha tarefa e o que é a tarefa do outro. Porque aí eu tô ali novamente nas relações interpessoais. Não se intrometer na tarefa das pessoas, gente, resolve muito dos problemas. Exemplo, a criança que não quer estudar. Mas, meu Deus, eu sou pai, eu sou mãe, sou pedagoga, como é que eu não vou me intrometer na tarefa do outro? Como é que eu vou saber o que é a tarefa do outro? E eu tô saindo da gente para ir no outro, mas a gente já vai voltar, calma aí. Muitos dos problemas são causados por eu me intrometer na tarefa do outro. Entender o que é a tarefa do outro, o que é minha tarefa, reduz a minha frustração. A maioria dos problemas vem porque eu me intrometo na tarefa do outro ou o outro se intromete na minha. E aí volto lá na criança que não quer estudar. O seu trabalho é lhe propiciar o ambiente para aquilo acontecer, mas você não pode fazer por ela. Como é que eu sei o que é tarefa do outro e o que é tarefa minha? Um jeito legal é entender quem vai obter os frutos, a consequência daquela tarefa. Ok? Eu não posso me intrometer, porque o sujeito, ele é único, é ele que vai mudar a si mesmo. Eu preciso de coragem e confiança. A confiança, ela também é separação de tarefa. Se está muito pesado para você, se está sobrecarregado, eu preciso impor limites do que é meu e do que é do outro. Tá? E quando a gente entende que eu preciso estar ali fazendo a minha tarefa, para aí sim diminuir a minha frustração, eu aprender a lidar com esse não, esse sentimento que vai ser uma ferramenta, e como eu já falei lá, e agora eu vou concluir, abrir tudo isso aqui para vocês. Um dia talvez a gente vai entrar em cada coisa dessa, mas no agora eu só quero que você entenda que eu tenho o que compete a mim, tenho o que compete o outro, eu tenho as minhas emoções que são ferramentas, assim como a comunicação, a linguagem lógica. E aí eu vi um exemplo esses dias, gente, que foi assim, uau. Eu já tinha feito isso na minha vida sem ter conhecimento dessa linguagem lógica, né? Porque às vezes a gente precisa ser advogado da gente mesmo pra gente mesmo. Às vezes eu preciso defender o meu coração, o que eu quero dentro de mim mesma. Isso é muito doido. Vamos aprender a ser advogada da gente mesmo, pra gente mesmo, pro que a gente quer. E aí eu conheci esse cara, o nome dele é Rick Chester, ele é muito doido, assim. Mas todo mundo que é muito doido, a gente só chama de muito doido porque a pessoa tá num molde, tá vivendo uma vida que a gente ainda não viveu e não faz, às vezes, sentido pra gente. Você fala assim, cara, como esse cara é assim, né? Rapidinho, só pra introduzir, aí vocês vão entender o quanto o cara é sagaz e o quanto ele, pra mim, foi o melhor exemplo que eu achei pra trazer pra vocês de como usar a linguagem lógica com você mesma pra conseguir o que você quer, tá? E não usar raiva, frustração, desistir, bababá. Esse cara, ele vendia água em Copacabana, mangueirense. Ele andava com isopor da mangueira. Não sei se vocês já viram ele por aí. Ele já foi no Jô Soares e tal, na época. E, cara, quem trabalha com venda, quem trabalha com outro, quem é artista... Brother, o tanto de não que a gente recebe até receber um sim é surreal. E aí, eu sou muito grata a isso, porque eu falo que em um mês eu recebi mais não na minha vida
do que a maioria das pessoas vai receber a vida inteira, fazendo audição, fazendo teste, porque a maioria das pessoas, né, tipo, sei lá, se forma na faculdade, aí entra no emprego, faz um concurso público, tá ali, ódio eterno. Né? Nunca mais vai ter que receber não, digamos assim, né? Ela tá ali conformadinha. Só que se você tá numa outra área de atuação, ou se você faz circo, ou se você faz yoga, meu amor, você vai receber não toda hora, porque teu corpo às vezes vai levar 1 ano, 2 anos pra fazer uma coisa, você vai receber não todo dia. E isso é lindo. E aí esse cara me mostrou de um jeito prático, vou logo construir que eu tenho aula daqui a 9 minutos. Ai, meu Deus, tô atrasada. Me atrasei. Ele trabalhava vendendo água em Copacabana. E aí ele recebia, não lembro dos números, tá? Vou usar um número mais fácil porque eu sou de humanas, não sei muito fazer conta, por mais que eu vá ensinar vocês hoje a linguagem lógica. Vou até pegar um papel aqui. Ele, gente, ele entendeu, ele precisava, sei lá, vender 30 águas no dia. Ele precisava vender 30 águas. Deixa eu achar um papel aqui que eu possa rabiscar, né? Tá. Ele precisava vender 30 águas no dia. E ele notou que ele, antes de receber um sim, ele recebia, sei lá, 10 nãos. Imagina o que é você receber, brother. Acho que o número que ele usou foi 29, mas aqui é porque eu não sei fazer conta direito, então eu vou usar o 10. Cara, imagina o que é você receber logo assim, ó, sair pra viver meu dia pra trabalhar e receber 29 nãos. Ele entendeu, olha a sagacidade do cara, ele entendeu. O pensamento lógico dele foi assim: se pra vender uma água eu preciso de 10 nãos, estou usando 10 nãos antes, quantos nãos eu preciso receber para vender todas as águas que eu quero? E aí, brother, ele acelerou. E ele falou assim, ok, quando eu fizer todos esses nãos, claro que não é uma conta super exata, né? Mas assim, quando eu fizer todos esses nãos, eu vou ter o número de sims que eu preciso. Eu falei assim, o cara é gênio, brother. Ele é gênio da própria vida. Ele criou uma comunicação lógica para ele mesmo, para motivar o andar dele ali na areia, debaixo do sol, todo santo dia. Claro que isso ia variar, mas tem uma lógica ali dentro. Faz sentido? Sim ou não? E aí tem outras coisas, assim, dentro da perspectiva dele de vender, que é, assim, uau. Mas pensa, a partir de hoje, tenta ter essa comunicação lógica, seja divulgada de você mesmo, para você mesmo, pelo seu sonho, pelo que está aí no seu coração. Coloca a sua cabeça e o seu corpo para trabalhar para você. Essa aí é a sua empresa, cara. Entende? É o seu corpo que vai te levar, é a sua mente que vai ali colocar esse corpo para trabalhar, é a sua mente que vai ter as ideias. Essa galera tem que trabalhar para você. Essa galera não pode ficar frustrada. Finge agora que você é um super treinador da galera ali do RH, cara. Só que a empresa é tua, é a tua vida e se seus funcionários estão aí com você o dia inteiro, então você precisa dar um treinamento bom para eles, entendeu? Hoje, observa, a sua tarefa é observar o que você está querendo conseguir, aí pode ser qualquer coisa. Pode ser, é uma postura do yoga que eu não consigo. Ok, antes de eu conseguir a força na região do braço ou tríceps, então ok, todos os dias que eu não consigo, vai me levar aquele exercício exatamente, cara, o não conseguir, o como você não consegue é revelador pro que você precisa aprender, entende? Eu ouso dizer que o seu medo é a porta para o que você precisa fazer na sua vida. O seu medo, ele é a porta para a sua liberdade. Mas para isso, você precisa se comunicar com você. Não deixa a afetividade te roubar o ouro que tem nessa comunicação. Hoje,
Escolha a comunicação, a linguagem lógica com você mesmo e com o outro. Quando você se colocar ali numa postura, quando eu tô com o outro, quando eu tô com o mundo, observa qual é a sua metinha por trás daquela conversa. Entende? Porque se a sua meta for para a relação de poder, for ver quem ganhou, quem perdeu, solta isso, porque você não vai chegar a lugar nenhum, entende? Só vou chegar no lugar da vingança, que não serve para nada. Mas voltando para você, hoje, observa ali nos momentos do não que você recebeu do outro ou de você mesmo, o que está por trás, qual é a ferramenta que você vai usar? Você vai usar sua raiva? Você vai buscar usar uma linguagem lógica com você mesma? Tudo bem? Vamos para o nosso boot. Postura vitoriosa, firma esses pés no chão. Abre o peito, inspira e expira, expira profundamente. A ti rendo graças, ó Deus, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. O Senhor sabe todas as verdades do meu coração. Renova-me essa manhã. Me traz clareza essa manhã. Faz um esgarçamento de tempo durante aquelas situações que eu preciso me comunicar comigo mesma, que eu preciso acessar a minha verdade. Hoje, quando eu não souber ser advogada de mim mesma, eu te chamo, Senhor, para ser advogado, para ser meu advogado, advogado dos meus sonhos, para ser meu advogado na vida. Para se o caminho estiver muito difícil hoje, como naquela história da Pegadas na Areia, eu sei que eu vou poder apoiar meu braço no seu braço. Eu sei que eu não caminho só. Hoje, nessa manhã, eu me conecto à minha fonte. Eu me renovo, eu me ilumino. Eu lanço mão das ferramentas de comunicação, não só dos homens, mas essa comunicação divina, que sabe mais, sabe de todas as verdades do meu coração, mais do que eu mesma. Hoje eu me movo com coragem. Hoje, com a coragem, eu acesso a liberdade de viver a minha vida, de lutar, de empreender, de me mover pelo que me move, pelos meus sonhos, os meus projetos. Se eu preciso de alguém para caminhar comigo nesses projetos, hoje eu encontro, hoje eu faço networking, hoje eu entro em contato e eu me movo, porque eu não tô só. Por mais que sejamos indivíduos, nos construindo aí através desse contexto social, dessas relações, eu não preciso caminhar só. Hoje eu afirmo a minha capacidade e eu caminho junto com as outras pessoas. Eu não busco relações de poder, eu busco me mover, construir. Eu busco o sentido mais lindo da amizade, comigo mesma, com os outros. Caminhamos juntos. Nessa manhã, eu me renovo. Fala com a sua boquinha. Nessa manhã, eu me renovo. Nessa manhã, eu me apresento enquanto advogada de mim mesma. Leva as mãos em frente ao peito, palma da mão com palma da mão, esfrega essas mãos. Cobre os olhos com as mãos, coloca um sorrisão aí nos seus lábios. Abre os olhos, afasta as mãos. Bora viver! Lindo dia!